Juliana subiu os degraus de mármore do prédio empresarial com os joelhos tremendo. Ela segurava um bebê enrolado em uma manta azul juliana, tentando protegê-lo do frio da manhã. Quando a porta do escritório luxuoso se abriu, ela foi recebida com frieza por um homem de olhar cortante e postura impecável. Eduardo. Conhecido como um milionário arrogante, ele a mediu de cima a baixo, visivelmente irritado com a interrupção. Você tem 5 minutos, disse, sem sequer oferecer uma cadeira. Juliana respirou fundo e falou com a voz embargada. Ele é seu filho. Minha irmã não está mais entre nós. Eduardo congelou. Aquilo o desarmou por um segundo, mas logo retomou sua máscara de indiferença. Isso só pode ser um mal-entendido. Juliana, firme, colocou sobre a mesa uma carta escrita à mão, selada. Essa foi a última coisa que minha irmã me entregou antes de morrer. Ela me fez prometer que eu viria até você. Eduardo hesitou, olhou o envelope com desconfiança, mas algo no olhar de Juliana o fez pegar a carta. Ela sabia que ali começava uma luta. Não por dinheiro, mas por justiça e pela memória da irmã. Eduardo leu a carta em silêncio. Seus olhos percorreram cada linha escrita por Mariana, sua ex-namorada que ele havia abandonado meses atrás. Apesar da caligrafia delicada e das palavras suaves, havia dor nas entrelinhas. Juliana observava a tensão nos ombros dele, esperando alguma reação humana. Mas ele apenas dobrou a carta, colocou-a sobre a mesa e disse com frieza. Ela poderia ter me procurado antes. Por que esperar tanto? Juliana engoliu o choro. Porque ela sabia quem você era, e tinha medo da sua reação. Eduardo se levantou e começou a andar pelo escritório inquieto. Você tem alguma prova de que esse bebê é meu? Juliana assentiu, tirando um envelope com cópia de exames, registros de pré-natal e uma foto antiga de Mariana com um bilhete em que dizia: se algo acontecer comigo, procure Eduardo. Ele é o pai. Ele olhou tudo, mas manteve a postura de desconfiança. Isso não prova nada. Quero um teste de DNA. Juliana, já esperando essa resposta, encarou-o com firmeza. Eu não vim pedir nada. Vim cumprir uma promessa. E se for preciso, faço o teste amanhã. Naquele momento, mesmo sem admitir, Eduardo já sentia que sua vida estava prestes a mudar. Juliana se lembrava como se fosse ontem da noite em que Mariana, fraca no hospital, segurou sua mão com os olhos cheios de medo. Se eu não resistir, por favor, cuide dele. E conte ao pai. Ela chorava enquanto Juliana tentava esconder o pânico. Mariana teve complicações no parto. O bebê nasceu saudável, mas ela não resistiu à hemorragia pós-parto. A dor foi devastadora. Durante o velório, Juliana mal conseguia olhar para o caixão. Não conseguia aceitar que sua irmã, tão cheia de vida, havia partido tão cedo. Enquanto todos choravam a perda, Juliana segurava o recém-nascido e sentia o peso da promessa. Não havia manual para aquilo. Era só ela, sozinha no mundo, tentando ser forte por ele. Os primeiros meses foram duros. Fraldas, mamadas, noites sem dormir. E sempre à sombra daquela missão. Encontrar Eduardo. Ela adiou por medo, por insegurança, mas quando viu o bebê começar a crescer, sentiu que era a hora. Ele merecia saber quem era o pai. E Eduardo, por mais frio que fosse, merecia saber que tinha um filho. Mariana confiou nela. E Juliana jamais quebraria essa confiança, nem que tivesse que enfrentar o homem mais poderoso da cidade. Mariana e Eduardo se conheceram por acaso em uma viagem de fim de semana. Ela era garçonete no hotel, e ele, um hóspede que se destacava pela arrogância e pela aparência impecável. Mas algo entre eles aconteceu. Um romance breve, impulsivo, escondido dos olhares dos outros. Mariana se apaixonou. Eduardo, envolvido, parecia corresponder, até que soube que ela era uma funcionária do local. A partir daí, sua postura mudou. Ele cortou o contato, desapareceu da vida dela sem explicações. Mariana tentou procurá-lo, mas descobriu que ele era noivo de uma socialite influente. Orgulhosa, preferiu se calar. Quando descobriu a gravidez, estava sozinha. Recusou a ajuda da família e decidiu criar o bebê com dignidade. Durante a gestação, escreveu várias cartas para Eduardo, mas nunca enviou. Não queria se humilhar. Foi só no fim, com a saúde debilitada, que deixou a carta nas mãos de Juliana. Eduardo nunca soube o que Mariana passou. A solidão, as dores, o medo. Agora, diante do filho que ele nem sabia existir, tudo vinha à tona. Juliana conhecia toda essa história,
e isso alimentava sua força. Ela não deixaria que Eduardo virasse as costas novamente. Juliana sentia o cansaço no corpo e na alma. Nos primeiros meses após a morte da irmã, sua rotina virou um campo de batalha. Fraldas, choro, consultas médicas, tudo sem ajuda. Algumas noites ela chorava junto com o bebê. Outras, encontrava forças inexplicáveis para continuar. O luto ainda estava ali, latejando no fundo do peito, mas ela se agarrava à promessa. Sabia que Mariana contava com ela onde quer que estivesse, e o bebê... o bebê era uma extensão da irmã. Tinha os olhos dela, o mesmo jeitinho de sorrir de lado. Isso a fazia seguir em frente. Ao decidir procurar Eduardo, Juliana não esperava aceitação ou acolhimento. Sabia que seria difícil, mas precisava tentar. Ele era o pai, e o filho merecia essa conexão, mesmo que não houvesse laços de afeto imediato. Não queria dinheiro nem ajuda. Só queria a verdade revelada. E, no fundo, queria acreditar que Eduardo poderia mudar, que aquele homem que fez sua irmã sofrer talvez pudesse se redimir diante da nova chance que a vida e a morte estava oferecendo. No dia seguinte, Juliana e Eduardo compareceram à clínica indicada por ele. O ambiente era frio, clínico, quase insensível, um reflexo perfeito da postura de Eduardo até então. Enquanto a assistente coletava a amostra de saliva do bebê, Juliana olhava para Eduardo, tentando encontrar alguma fagulha de emoção. Mas ele continuava impassível, com os olhos fixos no celular, como se tudo aquilo fosse um simples incômodo burocrático. No caminho de volta, ele ofereceu uma carona seca, que Juliana recusou. Preferia enfrentar a longa caminhada do que passar mais alguns minutos sob o mesmo teto que aquele homem tão fechado. Durante os dias de espera, Eduardo se pegou observando uma antiga foto de Mariana. E por um instante, hesitou. O bebê tinha mesmo seus olhos? Aquela dúvida começou a mexer com ele mais do que gostaria de admitir. Já Juliana, entre orações e lágrimas silenciosas, só pensava em Mariana. Me dá forças, mana. Sussurrava à noite com o bebê no colo. Ela não tinha dúvidas sobre o resultado, mas o que viria depois era um mistério ainda maior. Quando o envelope chegou, Juliana respirou fundo antes de abrir. Eduardo, por outro lado, mandou buscar o resultado por um de seus seguranças, mas ao receber, fez questão de abrir pessoalmente. O resultado era claro, 99,9% de compatibilidade. Eduardo era o pai. Ele leu aquela frase 3 vezes, a confirmação que o deixou imóvel por alguns minutos. Pela primeira vez, o orgulho dele não o impediu de sentir algo real. A lembrança de Mariana, da maneira abrupta como ele a dispensou, agora pesava como chumbo. Juliana recebeu uma ligação curta e fria. O exame deu positivo. Isso muda tudo. Precisamos conversar. Ela foi até o mesmo escritório e, dessa vez, foi recebida com mais formalidade. Ele pediu para que sentasse. Mas, em vez de assumir responsabilidades, Eduardo soltou uma bomba. Queria a guarda total da criança. Você não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem nada. Eu posso dar a ele tudo o que precisa. Juliana gelou. Ela sabia que Eduardo era poderoso, mas jamais pensou que ele tentaria tirar dela o bebê que prometeu proteger. Aquela batalha estava apenas começando. Juliana arregalou os olhos diante da proposta de Eduardo. Ele ofereceu um valor altíssimo para que ela abrisse mão da guarda. Você poderia começar uma nova vida. Não precisa mais se preocupar. Deixa que eu cuido do meu filho. Juliana se levantou indignada. Ele não é um bem que se compra. Mariana morreu acreditando que eu cuidaria dele com amor, não que eu o venderia como um carro de luxo. Eduardo, ainda arrogante, disse que ela estava sendo emocional demais, que o melhor para a criança era estar com ele. Juliana saiu do escritório com o bebê nos braços e o coração em frangalhos. Sabia que Eduardo tinha poder para mover mundos, e agora sentia que o pior estava por vir. Ele iria lutar na justiça, e com certeza usaria todas as suas armas. Mas Juliana estava decidida. Não seria intimidada. Não abandonaria o filho da irmã por conforto ou medo. Ela não era rica, mas tinha algo que Eduardo nunca valorizou: coração. E isso, ela acreditava, faria toda a diferença quando a verdade viesse à tona. A batalha não era mais só por promessas. Era por amor. Como Juliana temia, os dias seguintes foram marcados por notificações judiciais. Eduardo havia dado entrada em um processo pela guarda total do bebê. A alegação era previsível. Ela não tinha estabilidade financeira nem estrutura familiar. Juliana se sentiu esmagada, mas não recuou.
contratou uma advogada pro bono, amiga de infância, que acreditou em sua causa. Durante o processo, o passado de Eduardo foi revelado. O relacionamento com Mariana, a forma cruel como a dispensou, a ausência total durante a gestação. Juliana apresentou todas as cartas e bilhetes que Mariana havia escrito, inclusive um vídeo gravado horas antes do parto onde dizia: Juliana é a única pessoa que eu confio para cuidar do meu filho. Isso mexeu com o juiz. E mesmo diante de toda a influência e dinheiro de Eduardo, a decisão foi Juliana. Juliana manteria a guarda da criança. Eduardo ficou em choque. Não por ter perdido, mas porque começou a enxergar algo diferente. Pela primeira vez, questionou a própria postura. Será que ele realmente estava preparado para ser pai? Ou será que estava tentando corrigir os erros do passado com mais controle? Juliana estava em casa quando ouviu alguém bater à porta. Era um motorista com um envelope. Dentro, uma carta. Era de Eduardo. Não havia ofensas nem imposições. Apenas palavras sinceras. Eu errei com Mariana. Fui covarde. E agora, pago o preço. Mas vendo o que você tem feito por meu filho, percebo o quanto ele tem sorte de ter você. Se um dia eu puder conhecê-lo sem julgamentos, estarei disposto. Não como milionário, mas como pai. Juliana leu a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo. Era o primeiro gesto humano que ele havia feito. E por mais que ainda estivesse magoada, ela sabia o quanto aquilo custou para ele. Na semana seguinte, ela ligou para Eduardo e marcou uma visita com uma única condição: sem advogados, sem arrogância, só ele e o filho. Era o começo de algo novo. Juliana não sabia o que viria depois, mas sentia que, pela primeira vez, Eduardo estava realmente disposto a ser pai. E talvez a transformação dele estivesse apenas começando. Na tarde marcada, Eduardo chegou pontualmente. Estava nervoso, visivelmente desconfortável. Vestia roupas simples, sem relógio caro, sem motoristas. Apenas ele. Juliana o recebeu com um olhar neutro. Não havia mágoa estampada, mas também não havia perdão imediato. Ela o conduziu até a sala onde o bebê dormia, com um brinquedo simples nas mãos. Eduardo se aproximou devagar. Observou aquele rostinho sereno e, pela primeira vez, se sentiu pequeno. Pequeno diante da vida, da verdade, do amor que negligenciou. Ele se ajoelhou ao lado do berço e tocou delicadamente a mão do filho. O bebê abriu os olhos e, sem saber quem era aquele homem, sorriu. Eduardo sentiu algo que nunca havia experimentado: culpa e amor ao mesmo tempo. Chorou, sem vergonha. Chorou por tudo que perdeu com Mariana. Chorou pela ausência que já havia começado a construir com o próprio filho. Juliana assistiu em silêncio. Sabia que aquele choro não era encenação. Era arrependimento real. Era transformação. Era o início de uma reconciliação que não seria fácil, mas que valeria a pena. Pela criança, pela memória da irmã, pela vida que ainda podia ser diferente. Os meses seguintes foram um aprendizado para todos. Eduardo começou a visitar o filho com frequência. No começo, era estranho, quase mecânico, mas com o tempo, ele passou a querer entender o universo infantil. Trocou fraldas, aprendeu a dar mamadeira, leu histórias e, principalmente, aprendeu a ouvir Juliana. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e começou a ver nela não apenas a irmã de Mariana, mas uma mulher forte, justa e cheia de amor. Juliana, por sua vez, aprendeu a olhar Eduardo com menos julgamento. Viu nele alguém que, apesar de todos os erros, estava tentando. Não havia um romance entre eles, e talvez nunca houvesse, mas havia respeito, admiração e um laço construído na dor. Eles passaram a dividir responsabilidades e momentos. Iam juntos a consultas, festas infantis e celebravam cada conquista do bebê como um time. Eduardo começou a participar de ações sociais, discretamente. Disse que queria fazer algo que Mariana aprovaria. Criaram juntos um fundo com o nome dela, para ajudar mãe solo. Assim, a memória de Mariana seguia viva, inspirando e transformando. E da maior dor, nasceu uma nova forma de família, imperfeita, mas verdadeira. 3 anos se passaram desde o dia em que Juliana bateu na porta de Eduardo com o bebê nos braços. Hoje, eles caminham lado a lado, não como casal, mas como parceiros na missão de criar um menino com amor, verdade e dignidade.
O garoto cresceu cercado de afeto, ouvindo histórias sobre a mãe corajosa que o trouxe ao mundo e a tia que o protegeu com unhas e dentes. Eduardo mudou. Deixou de ser o homem arrogante que confundia poder com frieza. Descobriu que não há riqueza maior do que o amor verdadeiro. Juliana, por sua vez, transformou sua dor em força. Fundou uma ONG com o nome de Mariana, voltada para acolher gestantes sem apoio. Tudo o que viveu serviu para algo maior. E agora, quando olha para o menino correndo pela casa, sabe que cumpriu sua missão. A história deles é prova viva de que a dor pode ser o solo fértil para o recomeço, que perdão não apaga o passado, mas pode redesenhar o futuro, e que, às vezes, a maior herança que alguém pode deixar é a chance de alguém se tornar melhor. Se essa história tocou o seu coração, faça ela ir mais longe. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que as pessoas podem mudar. Deixe um comentário com um coração se você acredita que o amor transforma. É assim, com gestos simples, que a gente espalha histórias que curam e inspira outros a serem melhores também.